Fala pessoal, beleza? Então, esse foi o jeito que eu arrumei para a gente continuar os estudos, continuar com as explicações e tentar sanar aí os problemas que a gente vai ter quando voltar às aulas, porque a gente vai voltar às aulas com conteúdo faltando. Então, vamos tentar estudar por aqui mesmo. Qualquer dúvida, me manda mensagem, comenta, manda mensagem no Instagram, WhatsApp, qualquer lugar para a gente manter aí a qualidade dos nossos estudos, beleza? Vamos improvisar aulas. Dona Lourdes, solta aí a abertura, vinheta. Como é que é o nome do negócio? Então tá bom. Então, a gente parou falando a respeito da constituição da matéria. Matéria é constituída de quê? Átomos. A gente falou dos modelos atômicos, certo? Então, vocês lembram aí dos modelos atômicos que a gente estudou em sala. A gente falou dos 3 tipos de modelo. Dona Luz, mete aí nos slides o modelo que a gente falou em sala. Não, Dona Luz. Sala de aula. Ok, assunto revisado. É válido lembrar que o átomo é formado por 3 coisas: prótons, nêutrons e elétrons. Lembra sempre, os prótons e nêutrons são a massa do átomo. Os elétrons estão orbitando em volta. Dona Luz, a gente tem algum vídeo legal a respeito? Então, basicamente é isso. Os elétrons eles têm carga negativa e estão orbitando a massa do átomo, ok? Os prótons têm carga positiva e os nêutrons estão lá. Eles não têm carga, ok? Eles só estão lá. Então, o que Bohr fez? Bohr, ele simplesmente falou a respeito das camadas de energia. O que ele mais fez foi contribuir a respeito das camadas eletrônicas, ou seja, quanto mais longe os elétrons estão do átomo, maior ou menor vai ser a energia desse elétron. O que é que isso quer dizer? Dona Luz, está pegando direitinho aí o desenho? Tá mesmo? Então, porque tá claro, né? Você vai ter aí os prótons e os nêutrons, que são a massa do átomo. E você vai ter os elétrons, que estão ao redor dessa massa. Quanto mais longe você estiver, ou mais perto você estiver dessa massa, vai variar a quantidade de energia. Ou seja, sou um elétron, estou em uma camada de energia aqui. Se eu quiser saltar de uma camada ou outra, ou seja, eu estou aqui, se eu quiser vir para essa, eu vou ter que fazer ou ganho ou liberação de energia. Então, se eu quiser saltar camadas, eu preciso liberar ou absorver energia para isso. Cada camada vai possuir uma quantidade específica de elétrons, ou seja, em uma camada você tem 2, em outra você tem 8, em outra você tem 16. Vai variar um pouco a quantidade de elétrons em cada camada. Então, você tem prótons e nêutrons na massa. Prótons positivos, nêutrons neutros. E você tem os elétrons, que tem carga negativa, que vai variar a quantidade de elétrons mediante a proximidade com a massa. Ok? Até aqui tá de boa? Os elétrons normalmente vão estar em estado neutro, ou seja, quantidade de prótons em equilíbrio com a quantidade de elétrons. Quando um átomo tiver mais prótons do que elétrons, ele vai estar positivo. Quando ele tiver mais elétrons do que prótons, ele vai estar negativo.
a gente vai ter algumas coisas aí conceituais. Por exemplo, número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Esse é o número de massa do átomo. Número atômico é a quantidade de prótons que aquele átomo tem. Lembrando que a quantidade de prótons normalmente é a mesma de elétrons. Então, número atômico, número de prótons, número de massa, prótons mais nêutrons, ok? E para eu descobrir o número de elétrons? É o número de prótons. Em muitos elementos químicos, você vai encontrar o símbolo do elemento, o número de massa e o número atômico. São informações muito importantes que a gente usa na tabela periódica dos elementos. Por exemplo, você vai ter o símbolo do elemento, você vai ter o número de massa e o número de prótons, o número de elétrons, o número atômico. Beleza? A gente vai ter também alguns átomos que apresentam semelhanças entre si. O que isso quer dizer? Você vai ter 3 tipos de átomos agrupados. Você vai ter aí os átomos isótopos, os átomos isótonos e os átomos isóbaros. A gente pode tentar fazer o seguinte jogo. Isótopos são átomos de mesmo número de prótons. Isótonos são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Já os isóbaros vão ser átomos com um número de massa igual, mesmo número de massa. Então, se o átomo tem o mesmo número de prótons iguais, eles vão ser isótopos. Vai ter número de massa e número de nêutrons diferentes, mas o número de prótons é o mesmo, isótopos. Os átomos isótonos, átomos isótonos, N de nêutrons, mesmo número de nêutrons, número de prótons e massa diferentes, mas o número de nêutrons é o mesmo, ok? E os isóbaros é o mesmo número de massa. Prótons e nêutrons são diferentes, mas o número de massa é o mesmo. A eletrosfera é o nome que se dá às camadas de energia em torno da massa do átomo. Então, os elétrons ficam na eletrosfera. Tudo bem. A gente vai chamar de íon um átomo que ganha ou dá energia. Ou seja, se eu sou um átomo e eu perdi elétrons, eu vou me tornar um íon. O que vai me dizer se eu sou um íon negativo ou positivo é exatamente a quantidade de elétrons que eu tenho na minha eletrosfera. Sou um átomo e tenho o número de prótons e elétrons em equilíbrio. Eu estou em equilíbrio, eu estou neutro. Só que eu fui e perdi um elétron. O elétron é negativo. E aí eu fiquei com... Agora eu sou um íon positivo. Eu me tornei um íon positivo a partir do momento em que eu perdi um elétron. Agora, eu sou um átomo em equilíbrio entre prótons e elétrons. Ganhei mais um elétron. Agora eu sou um íon negativo. Eu tenho mais elétrons do que prótons. Como é que vai acontecer essa situação de ganhos e perdas de elétrons? Vamos ver nos próximos episódios.